A paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero nesta manhã poder aqui trazer para vocês mais uma mensagem da parte de Deus aos vossos corações. No livro de Salmos, capítulo 116, versículo de número 12, onde a Bíblia nos diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos o salmista Davi, aqui então, ele trazendo um salmo de ação de graça ao nosso Deus. Porque aqui, meus amados irmãos, diante da história de Davi, sabemos nós que Davi, ele passou por muitos momentos difíceis na tua vida. Por muitos momentos, meus amados irmãos, de perseguição, de luta, de provas, de tribulação. Diante de tudo isso, meus amados irmãos, aqui nesse salmo nós podemos ver então Davi, ele iniciando aqui então o salmo de ação de graça. Aqui então, meus amados irmãos, nós vemos Davi, ele aqui falando, afirmando o grande amor que ele tinha para com o Senhor. Porque aqui, meus irmãos, nós vemos no salmo primeiro, aqui Davi falando que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a tua voz, porque o Senhor ouviu o teu clamor. Eu vejo aqui, meu irmão, o salmista Davi dizendo: olha, eu amo meu Deus porque todo momento Ele esteve comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, enquanto eu sofria perseguições, enquanto eu sofria angústia, tribulações, nos momentos ali de tristeza da minha vida, sempre quando eu orei a Deus, clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu a minha voz. Eu vejo aqui, meu irmão salmista Davi, então, ele afirmando, meus amados irmãos, aqui ele tendo a certeza, a convicção, que a todo momento, a todo instante, o Senhor estava com ele, o Senhor estava ali pronto a ouvir a tua oração, a ouvir o teu clamor, meus amados irmãos. Por isso que nós vemos diante dessa história, diante de nosso irmão salmista Davi, meus amados irmãos, que todo instante, a todo momento, o Senhor lhe dava a vitória. Nós vemos aqui, meus amados, Davi, então, ele falando: olha, eu amo meu Deus, porque meu Deus sempre tem me acolhido, porque meu Deus sempre tem me dado a vitória. E o que chama a atenção, meus amados irmãos, aqui neste livro, perdão, o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, no livro de Salmos 116, no versículo a qual nós lemos, amados irmãos, é que Davi, ele entendeu, meus amados irmãos, que tudo quanto ele tem feito diante do Senhor ainda era pouco diante daquilo que o Senhor havia feito para ele. Por isso que aqui então ele diz: o que farei ao Senhor por todos os benefícios a qual ele fez comigo? Davi aqui, meus amados irmãos, ele declara, meus amados irmãos, que tudo quanto ele fizesse diante do Senhor, tudo quanto ele fizesse na obra do Senhor Jesus, meu irmão, ainda seria muito pouco diante de todos os livramentos que o Senhor tinha dado para ele, diante, meus irmãos, de toda a angústia qual ele passava, que o Senhor vinha e o consolava e o dava a vitória. E não é diferente, meu irmão, na minha e na tua vida. Tenha certeza de uma coisa, meus amados irmãos, que tudo quanto nós fazemos diante de Deus, na presença de Deus, tudo quanto nós fazemos na obra do Senhor, ainda é pouco, meus amados irmãos, por tudo aquilo que um dia o Senhor já fez por mim e por você. Só, meus amados, de hoje nós estarmos vivendo na presença do Senhor Jesus, meu irmão, já é o bastante por aquilo, meus amados irmãos, que nós temos feito na presença de Deus. Meus amados irmãos, diante desta palavra, comece, meus irmãos, a refletir um pouco, comece, meus amados irmãos, olhar um pouco para a tua vida, olhar, meus amados irmãos, daquilo que você era antigamente, meus amados irmãos, para o que você é hoje na presença de Deus. Meu irmão, começa a refletir, meus amados irmãos, o que você tem feito na tua vida, a partir do momento, meus amados irmãos, na qual você começou a servir a Ele, meus amados irmãos. Creio eu que assim como foi na minha vida, meus amados irmãos, dos livramentos que o Senhor tem me dado, desde antes de eu servir a Deus, meus amados irmãos, até o dia de hoje, tudo que eu faço, mas é muito pouco, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu creio
que não é diferente na tua vida, meus amados irmãos. Por isso, meus irmãos, eu peço a Ti, nesta manhã, reflita diante do Senhor, do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, o que Ele tem feito na tua vida e o que você tem feito para Ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí fica uma dica para você. Não fique, mas você pensando, imaginando que o que você está fazendo, o que você tem feito na obra do Senhor é o suficiente. Ou muitas vezes achando que o que você está fazendo é muito diante da obra de Deus, meus amados irmãos. Porque o que mais, por mais, meus amados irmãos, que nós façamos na obra do Senhor, sempre vai ser, meus amados irmãos, pouco diante daquilo que o Senhor fez na minha e na tua vida. É isso que Deus está falando comigo, com você nesta noite. É isso, meus irmãos, que Davi ele quis dizer aqui neste salmo de ação de graça. Olha, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de por mais que eu faça para Deus, ainda é muito pouco diante daquilo que Deus já tem feito na minha vida. Então, tão somente, meus amados irmãos, faça tudo quanto aquilo Deus tem colocado ao teu coração para fazer, mas na certeza, na convicção, meu irmão, que ainda é muito pouco diante daquilo que o nosso Deus já fez por mim e por você. Para que assim, meus amados irmãos, possamos fazer cada dia mais na presença de Deus, para que possamos, meus amados irmãos, nos dedicar cada dia mais diante da obra do Senhor Jesus, meus amados irmãos, para que assim o Evangelho venha a ser proclamado. E através da minha e da tua vida, meus amados irmãos, vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser, meus amados irmãos, restauradas, vidas venham a ser salvas, venham a ser libertas, e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificada sobre a minha e a tua vida. É isso que Deus tem para mim e para você, meus amados irmãos. Então que possamos colocar em prática todas estas coisas. E que assim, o nosso Deus, Ele venha nos abençoar cada dia mais. E que o Espírito de Deus ainda fale mais forte em cada coração. E o nome do Senhor, meus irmãos, seja glorificado através da minha e da tua vida. Eu peço a Ti, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, repasse esta mensagem quantas vezes puder, para quem você puder, porque eu creio que vidas, meu irmão, muitas vezes estão precisando ouvir essas palavras e serem edificadas em nome do Senhor Jesus. Amém.